No dia 9 de setembro de 2009, James Richard saiu de sua casa em Livermore, estado da Califórnia, Estados Unidos, em direção à casa de um amigo por volta das 2 horas da tarde. No trajeto, James resolveu pegar um caminho diferente, através de uma estrada vazia com lindas paisagens e quase nenhuma casa em volta. Foi nesta estrada que seu cão, que viajava com James, começou a ficar agitado, e então ele parou o carro, imaginando que o cachorro precisaria se aliviar. Porém, quando o cão saiu do carro, ele correu em direção à selva, atrás de um coelho. James, preocupado com seu animal de estimação, correu atrás dele, mas no caminho tropeçou e na queda bateu a cabeça, o deixando inconsciente. Quando acordou, James se viu em uma sala cheia de móveis com aparelhos eletrônicos estranhos. Ele estava deitado no sofá e com várias bandagens na cabeça. Pela janela, ele podia ver um trânsito pesado com vários veículos passando pela estrada, o que era ainda mais estranho, tendo em vista que ele não havia passado por um único veículo sequer durante a sua viagem por aquela via. Enquanto tentava entender onde estava, uma porta se abriu e o cão de James entrou correndo e pulou em seu colo. Quem também entrou pela porta foi um homem de cerca de 1,80 m de altura, com cabelos pretos de comprimento médio e muito bem vestido, com um traje casual. O homem se apresentou como Jonas e disse que tinha encontrado James desmaiado no chão, com seu cachorro latindo em sua volta, a cerca de 6 metros da casa onde ele estava. James então contestou aquela informação, pois no local onde ele desmaiou não tinha nenhuma casa por perto, tampouco trânsito pesado. Jonas então apontou para um aparelho no canto da sala e começou a explicar para James que ele era um viajante intradimensional e que podia viajar por vários universos paralelos. Em um de seus saltos, Jonas encontrou James caído no chão desmaiado e resolveu puxá-lo para dentro do portal e trazê-lo para sua casa a fim de tratar seu ferimento na cabeça. Jonas também disse que esta atitude era algo que ele nunca havia feito antes, mas abriu uma exceção para poder ajudar James. Durante a conversa, Jonas explicou que em seu mundo máquinas de viagens interdimensionais estavam disponíveis praticamente para qualquer um. Porém, estas viagens começaram a se tornar perigosas, pois como havia um número infinito de terras, cada uma com suas diferenças, os portais podiam abrir em um local alto, onde no momento em que você atravessasse cairia de uma grande altura, ou poderia abrir no meio da água, ou no meio do fogo, ou com vários outros fatores inesperados. Isso fazia com que muita gente iniciasse uma viagem interdimensional e nunca mais voltasse. Então o governo listou mundos paralelos que eram seguros para a visitação, e Jonas era um dos responsáveis por visitar e demarcar novos locais. James e Jonas também começaram a comparar suas duas realidades, identificando semelhanças e diferenças, e uma das que chamou mais a atenção de James foi quando Jonas disse que seu irmão havia acabado de voltar de um show dos Beatles. James então contou que os Beatles haviam se separado em 1970 e que John Lennon e George Harrison já haviam falecido. Porém, no mundo de Jonas, os Beatles nunca se separaram e todos os integrantes estavam vivos e ainda faziam shows. Jonas mostrou então várias fitas cassete, pois no mundo dele não haviam inventado o CD, com músicas dos anos 60, que tinham pequenas diferenças, apesar de serem praticamente iguais às que James conhecia. Mas o mais surpreendente eram as músicas que os Beatles teriam feito depois dos anos 70, quando no nosso mundo eles já estavam separados. Ou seja, eram músicas inéditas, nunca ouvidas antes por James. Todas aquelas novidades eram surreais e divertidas, mas Jonas mudou seu tom quando James sugeriu levar uma das fitas para o seu mundo. Jonas, de maneira muito firme e séria, disse que James não poderia levar nada de uma dimensão para outra. Porém, apesar da advertência, James pegou uma das fitas e escondeu no seu bolso enquanto Jonas estava conversando com um amigo que havia aparecido em sua casa durante a conversa. Depois de comerem alguma coisa, James insistiu para voltar ao seu mundo. Jonas então abriu um portal para que James atravessasse. A sensação, segundo James, era de estar molhado e seco ao mesmo tempo, mas fora isso, não havia nenhuma outra sensação diferente ao atravessar o portal.
Quando o portal se fechou, James também notou uma marca de queimadura no chão no local onde o portal havia surgido. Agora em seu mundo, James olhou para os detalhes da fita que havia surrupiado e viu que o álbum se chamava Everyday Chemistry. As músicas foram disponibilizadas naquele mesmo ano de 2009 na internet, junto com o seu relato. Porém, muitos fãs dos Beatles identificaram aquelas músicas como sendo mashups sampleados de músicas compostas por John, Paul, George e Ringo Starr em carreira solo. Para quem não sabe, mashups são mesclas musicais, ou seja, basicamente se pega trechos de duas ou mais músicas e se mistura de forma a formar um novo som. Você pode ouvir o suposto álbum dos Beatles proveniente de um universo paralelo no próprio YouTube, procurando pelo nome do álbum. Para James, as mesmas ideias de música que cada um dos integrantes dos Beatles tiveram quando se separaram, eles também tiveram na outra dimensão, mas estavam juntos, o que acabou mesclando suas ideias e formando novas canções. De qualquer forma, não há obviamente como se provar que realmente James viajou para outra dimensão e que a fita realmente seja aquilo que ele alega ser. Mas a ideia de existirem universos paralelos não é nova e há várias pessoas que teorizam sobre estas possibilidades. Nessa hipótese de multiversos, cada microdecisão, cada microação feita por qualquer um de nós, humanos, animais ou pela natureza, cria um novo multiverso, uma nova dimensão. Então existem várias dimensões com várias versões suas. Uma em que você já perdeu a vida, por exemplo, outra em que você ficou rico, outra em que você mora na rua, outra em que ficou famoso, outra em que se acidentou, outra em que teve filhos, enfim. Cada dimensão tem seu próprio caminho único e diferente. Obviamente que algumas dimensões tomaram rumos tão diferentes que seriam irreconhecíveis para alguém de outra dimensão, enquanto outras dimensões seriam extremamente parecidas por terem tomado rumos apenas ligeiramente diferentes. Todas estas dimensões coexistiriam no mesmo tempo e espaço, mas não interagiriam entre elas, a não ser que você tenha uma máquina que abra portais interdimensionais, como Jonas alegou ter. Vale lembrar que toda essa hipótese de multiverso e viagens interdimensionais também é só especulação e não se pode provar como sendo real. Mas e você? O que acha? Já tinha escutado o suposto álbum dos Beatles de outra dimensão? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.